RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Sindicato de Trabalhadores de MAI recua com a greve após a chegada de novos geradores. O sindicato anunciou que avançam, nesse caso, já não avançam, nesse caso, com a greve perspectiva prevista para o final do mês e felicitou o governo após a chegada de 6 novos geradores que estão a ser instalados na central de São Tomaro, mas avisou que vai continuar a defender os interesses dos trabalhadores da instituição. Que de Santos era uma situação previsível. Bem, eu do que fui a perceber e também fui constatando é engraçado que eh, deparei-me com um conflito também interno no próprio seio do sindicato, porque os próprios trabalhadores manifestam que não estavam de todos a favor com o aviso de greve. Ainda que eu não nego que eu sou uma pessoa que defendo que os trabalhadores têm o direito à greve, têm direito de reivindicar os seus direitos, têm direito de manifestarem o seu desagrado até com a questão da gestão da empresa, no ponto em que os trabalhadores nessa situação de déficit energético e até da água são os que estão expostos ao contacto direto com a população e com a situação de alguma manifestação de desagrado da população. E não é que têm todo o direito de expor as suas posições. Isso. Eu deparo aqui disto e da opinião que foram aceitadas em alguma meios de comunicação é que havia uma divergência no seio dos 400 e tais trabalhadores da EMAI e dos que estão sindicalizados, não é? Então aí é uma coisa que também podemos até assumir que caso não houvesse os geradores, a greve manteria-se. Então podemos também achar que pode haver aqui alguma instrumentalização do próprio sindicato, o que é também grave. O que denota-se é que com o surgimento dos tais geradores houve já um outro posicionamento, não é? Ainda que alegando que, independentemente que o governo tivesse agora no poder, a gestão da greve seria feita seria feita sempre em conformidade com a situação do caos energético que o país vive e também com as condições dos trabalhadores, que eu não nego que é um posicionamento que faz sentido caso os trabalhadores não tenham as melhores condições de trabalho e de salário e de situações de vida que têm todo direito, porque a empresa EMAI é uma empresa que não nego que é um setor fundamental do país, é um setor onde há muito investimento de fundos e instituições externas, mas que eu, que avaliei um pouco o relator de contas, denoto que há um desvio face aos resultados em virtude do que é colocado no seu investimento. Sou um pouco também contra a existência de energia desse ponto que foi criado agora. Acho que devíamos já, com os déficits que já tivemos no passado, já devíamos ter procurado alternativas muito mais sustentáveis do ponto de vista até ambiental, até também consentânea com a nossa característica e com as nossas vicissitudes ambientais. Devíamos ter procurado também encontrar outros meios energéticos e também devíamos procurar essa independência de energia, porque isso aí
como eu já disse há pouco, iria criar uma independência da questão energética do ponto de vista político e também da sua instrumentalização por vários tipos de entidades, seja ela o sindicato, seja ela os partidos, seja ela também qualquer indivíduo natural, até empresas, como nós vimos o caso da chantagem que a Tesla tentou fazer com o Estado e com a nação e do valor também que foi incorporado para o Estado do ponto de vista do que se pagava mensalmente. Não é? Agora, acho que o posicionamento do sindicato, corrobora aqui numa questão que é, pelo menos tiveram a sensatez de perceber que se a situação da energia há de ser resolvida, o seu posicionamento mudou. É importante também percebermos que o sindicato tem essa função de estar contra as coisas quando elas não funcionam e também de reconhecer quando as coisas funcionam. Eu não posso incitar diretamente que existem ligações partidárias com elementos do sindicato que possam existir, porque nós sabemos que o nosso país é muito pequeno, é muito fácil as pessoas terem dualidade de Mas pode funcionalidade ter isso e causa simultaneamente esta relacionado com questões divergência políticas. entre os trabalhadores, ou não? Pode estar em causa, porque o que está a sobrepor no nosso país, como foi dito pelo Liberato em muitas vezes, é muito difícil nós encontrarmos um indivíduo em São Tomé que seja realmente livre de comentários, porque é quase se obrigado em São Tomé a se ter uma posição política. Eu vou dar um exemplo, eu em tempos, nas discussões que eu tive com alguns elementos nas redes sociais, as pessoas, a pior, quando tinham uma posição contrária do partido que tinha ganho, as pessoas já me elencavam a pertencer a uma outra facção política, coisa que eu nunca tive, nem sei se vou ter tão cedo em São Tomé. Né? Então é quase que todos que são contra ou que têm uma opinião coerente no exercício das funções é quase conotado como alguém da oposição ou coisa do género. Né? Quando nós todos somos santomenses, temos todos opiniões, temos todos direito a opinar, temos todos o direito de tentar contribuir para que o país tenha uma diretriz melhor. Não é? E há uma outra coisa que é preciso termos aqui em conta, a questão da competência. Nós falamos que temos pessoas capacitadas, juízes, um conjunto de indivíduos com muita. Mas para além da competência, eu acho que é uma coisa que temos que também salientar aqui, a questão da honestidade. A desonestidade em São Tomé, ela começa desde o nosso primo que nós enviamos o dinheiro para construir uma casa lá ou algo do género e surrupia o dinheiro, até o nosso político que está lá em cima, que quando eu arranjo um investidor que queira investir numa empresa no país, também tenta tirar a sua cota à parte. Então, eu acho que para além disso, eu vou associar aqui uma outra questão, que é a criatividade, a capacidade de criar. Nós temos que desenvolver o terceiro setor, nós temos que desenvolver um setor onde a política não entra, onde as pessoas são capazes de criar, onde o empreendedor tenha relevância em detrimento do político. É importante nós fomentarmos isto, desde a questão da energia, a questão do pequeno empresariado, porque isto é que vai criar emprego, isto é que vai desenvolver o país, e nós temos que fomentar o turismo, mas não podemos fazê-lo sem a energia, sem a questão energética. Foi aqui agora um pouco difícil ver que o Liberato com certeza ficou sem luz, e isso coloca em causa a nossa participação, coloca em causa a nossa ação. Eu estudei, eu sou jovem, sou engenheiro, eu estudei com luz e vela, e sou um jovem que vivia no bairro 3 de Fevereiro, ao pé do antigo gabinete do primeiro-ministro, arquivo histórico. Eu cresci, eu sou vizinho do gabinete do primeiro-ministro, eu sou neto de Miguel Bernardo, para que as pessoas tenham uma noção. Eu cresci naquela zona, eu conheço a conjuntura toda, não é? Então é para perceberem que custa-me em crer que, passados 50 anos, ainda existem jovens a estudarem a luz a vela. Eu tinha que ir para a rua, para a EPM, para estudar com os colegas, isso. Então, nós temos que repensar um país. Que desenvolvimento é que nós queremos se ainda estamos dependentes da energia? Se nós ainda estamos a perceber... E o pior é que os nossos decisores políticos sabem desta carência e instrumentalizam-na para o seu benefício político, quando devia ser o contrário. Porque alguns deles têm capacidade financeira para adquirirem motores, geradores, até subtraírem isso do Estado e colocarem ao dispor pessoal para terem a sua liberdade. E eu costumo dizer, nós temos a independência, mas nós não somos completamente livres. Nós ainda estamos amarrados a um conjunto de visões,
neocolonialistas, um conjunto de visões supremacistas e elitista, onde nós tentamos favorecer os nossos pares, o nosso grupo, o nosso partido, em detrimento do outro. Por isso é que existe esse conflito, por isso é que existe esse ódio, que chegou a um ódio visceral, pessoal, quando na política nós não devíamos ter ódio, quando na política nós não devíamos ter inimigos, quando na política nós não devíamos ter essa tentativa que estamos a ter na Assembleia, de até no seio do próprio partido, haver surupiar da cadeira para que a colega do partido não sente ao lado. Nós temos que ter opiniões distintas, mas temos que discutir tudo em consonância para encontrarmos o bem comum do país e de todos. Porque eu vou dar um exemplo, independentemente de haver pessoas enriquecidas em São Tomé que vivem avantajadamente em relação aos outros, mas quando nós somos avaliados do ponto de vista do desenvolvimento, nós todos andamos na estrada com buraco, nós todos andamos com problemas da iluminação, porque temos empresários que têm dificuldade de fomentar isso. Nós temos que pensar no seu todo. O turista, quando vai lá e vê essas situações todas, quando vem cá fora, a imagem que passa diz, olha, temos um país bonito, mas é um país que carece de muitas necessidades básicas, e nós nunca vamos ser desenvolvidos se nós não suprimos as nossas condições básicas. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa capacidade de desenvolver isso. E o que mais me choca é que a maior parte desses decisores políticos que nós temos lá, a maior parte estudou fora, a maior parte viu o desenvolvimento exterior, viu o nosso atraso face a essa realidade. Claro que nós já temos um atraso. Acho que perdemos o sinal com o Kidi Santos. Acho que dos Prazeres eh, avançaria neste Pronto, caso nesta. Acho que ele está a Voltarmos. voltar. desculpa, Acho que ele está a Sim, sim, voltar. Ele está a pode tomar. voltar. Sim, pode não sei continuar. se já voltei, pronto. Eu Sim, não sim. sei se fazia sentido o senhor. Já voltei? Bom, peço desculpa. Aqui na Europa também a luz falha, toda a gente viu, também estamos um bocado, para não ser ágil e diabo, nem tudo é benéfico, mas as coisas também nós vimos, não é? E o mundo hoje em dia, para também entrar nessa questão da energia, o mundo hoje em dia é codependente da questão energética, não é? E nós temos que analisar a coisa, de forma ampla. Nós temos que pensar um São Tomé integrado no mundo, no desenvolvimento. Nós estamos a pensar em motores. Nós não devíamos pensar em motores, nós já devíamos pensar 3, 4 passos a pensar daqui a 20 anos. O problema de São Tomé é que se pensa sempre o São Tomé no hoje. Nós temos que pensar em São Tomé, não para nós, mas sim para a geração vindoura. Não se discute muito isso. Nós não discutimos muito o plano há 20 anos. Nós discutimos o plano ao imediatismo e a solução do problema só hoje. E eu acho que falta aos nossos líderes políticos, às nossas pessoas ali, essa capacidade de olhar para o país desenvolvido. Parece que eles não sonham. Eu cresci, por exemplo, com a ponte de PM, na praia PM, a ponte caiu. Então, porque nós não fomos capazes de preparar o futuro para proteger a ponte. E nós, os políticos, temos que ter a capacidade de fazer ponte. Nós olhamos agora para Portugal, que existe uma cisão política clara em vários partidos. Agora foi mesmo. Estamos a perder o sinal com o Kidi Santos. A resumir dos prazeres, já não haverá greve dos trabalhadores têm mais, mas alguns mostram-se descontentes com o posicionamento do sindicato. O que tinha a dizer sobre essa situação? Antes de entrar nesse propósito, eu queria reforçar, dar um exemplo do que acabou de dizer o que disse o Liberato em relação ao se tomar uma posição de um e outro. Infelizmente, em São Tomé é assim. Eu, então, sou não sei quantas vezes a potência que me criticam nesse sentido. Acho que já agora, deve ser bufado, um tal de Bandeira Emerson Conceição, que está aí, que está a ver-nos, a comentar, que só provavelmente por eu não ter sido, na minha análise, favorável ao que ele pensa, o que ele defende, pronto, já acha que eu sou... que a RSTP não é um programa sério, talvez vai dizer que a Voz da América não é uma rádio séria, que a Deutsche Welle também não é, que a RTP África também não é, porque foram, a TVS também não é, porque foram programas e rádios onde me chamaram para comentar. Portanto, a gente tem que passar e fazer a sua atividade com zelo e dedicação e para aí vai. Em relação ao pessoal de sindicato, desde o início, que eu achei que havia alguma coisa de politização no assunto. Eu não conheço bem, mas
pareceu-me, eu sei que é uma figura que no passado, eu, inclusive, acho que foi mesmo aqui, ainda na nossa plataforma, muito antes, uns 5 ou 6 anos atrás, que falamos desse senhor, desse técnico, Adélcio Costa, que era um bom elemento técnico, não sei o quê, na coisa da água, que era... Falava-se muito dele naquela altura, eu fui um dos que felicitei pela sua atitude. Mas pronto, desde que parece que ele ingressou na política, afiliou-se, parece, num partido, acho que foi no Basta, parece, afiliou-se no Basta, aí... Acho que MC. MC Puno? Pronto. E parece que o vírus da política entrou-lhe na cabeça. Então assumiu essa parte do sindicato como se fosse uma estrutura, uma tese política para fazer a defesa do partido que ele defende. Porque senão não poderia vir os outros elementos que fazem parte do sindicato vir agora contestar aquela decisão. Portanto, as decisões do sindicato tomam-se em Assembleias Gerais. E Assembleias Gerais é a unicidade, pelo menos a representatividade da unicidade dos trabalhadores. Portanto, não pode ser apenas 10 pessoas que se reuniram e vão tomar uma decisão e por aí vai. E é mesa, provavelmente, ou provavelmente foi a decisão da mesa do sindicato, não pode ser. Tem que ser a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é uma imensidão de números de empregados da EMAI, como eles são. Eles são por aí 200 ou 300 e portanto, não pode ser apenas uma decisão tão minoritária. Daí o resultado. Então deve estar mesmo uma divergência política. Eu acredito que seja mais isso. Depois não havia consistência no que eles reivindicavam. Porque, sendo trabalhadores da EMAI, sabendo de algumas informações que já tinham, eles sabiam que os 15 dias não iam cumprir aquilo que estavam a dizer, porque eles sabiam que os geradores já tinham sido adquiridos e que era uma questão de transporte e que o governo, na pressão em que estava e que está ainda, ia tudo fazer para fazer chegar os geradores. Ok, os geradores chegaram, já cá estão, desfizeram a greve, tudo bem, vamos continuar as nossas reivindicações nos outros campos. E se Deus me perdoe, se alguma coisa acontecer e os geradores não entrarem na rede como se espera, o que é que eles vão voltar a fazer? Voltamos de novo e vamos fazer mais outra greve. Mas vocês são os trabalhadores da EMAI. Esse é o vosso trabalho. Vocês agora é que têm que nos dar energia. O governo já fez o seu papel. Trouxe, pois, os geradores. Agora é o vosso papel. Nós agora vamos exigir do sindicato que nos dê luz o mais rapidamente possível. Vocês, funcionários, têm essa competência. Portanto, não é só porque eu sou sindicato vou e exijo do poder executivo. Não. Exigimos, sim, senhor, mas quando eles fazem o seu papel, nós também temos que vir cumprir o nosso papel. Agora é a vossa vez. Olha, o gerador já chegou quase uma semana e não tem energia. Está aí a vir. Portanto, vocês mexam-se. Vocês do sindicato mexam-se para que a população tenha energia no seu tempo, porque nós já não podemos continuar com essa situação em que estamos. Muito obrigado. Obrigado, Asmir dos Prazeres. Liberato Muniz, também terceiro, como sempre, convidar a comentar esta situação da recusa, nesse caso, da greve, e, nesse caso, a divergência entre os funcionários, trabalhadores da EMAI. Olha, eu julgo que eu devo repetir aquilo que eu tenho dito em relação ao EMAI. EMAI, para mim, é um caso de polícia em toda a dimensão. Porque aquilo que o Asmir dos Prazeres acabou de dizer agora, que é verdade, é a responsabilidade da EMAI nesse momento a fornecer energia, porque já temos lá os geradores. E, mais uma vez, o que é que se vê? Não há comunicação com as pessoas. Nós recebemos já os geradores há mais de 10 dias, se não me engano, mas até hoje ninguém nos veio dizer exatamente quais são os procedimentos, quais são os passos e mais ou menos quando é que nós passaremos a ter energia estabilizada em São Tomé e Príncipe. O que quer dizer o quê, meus senhores? O que quer dizer que o que me dá a impressão em São Tomé e Príncipe, e na EMAI não é exceção, é que ao invés de um grupo, de todo o grupo, estar preocupado em fazer o seu trabalho e nós podermos ter energia, existem pessoas, consoante os partidos e grupos, mais preocupados que nós não tenhamos energia para que a população possa criticar quem está no poder e serem eles depois a aparecerem e dizer não, nós é que resolvemos o problema de energia. Não. Os trabalhadores da EMAI, como diz
bem o Asimiro dos Prazeres, tem a responsabilidade de nos fornecer energia de forma estabilizada para que possa funcionar. E não pode haver grupos com traições dentro da EMAI. Porque, efetivamente, quando falou o Adélcio, eu, Liberato Muniz, estava consciente que ele estava a falar em representação do sindicato. Por quê? Porque quando o representante do sindicato fala, pressupõe que tem havido uma decisão da Assembleia neste sentido. E eu pergunto, não tendo havido decisão da Assembleia neste sentido, por que razão o Adélcio Costa veio falar em nome de toda a gente? Quando nós sabemos ainda por cima que o Adélcio Costa tem sido uma pessoa consciente e conhecedora das coisas e que tem tentado sempre criticar os outros quando eles estão errados. E tem feito críticas muito bem feitas. E é nesse pressuposto, meus amigos, que eu julgo que nós, em São Tomé e Príncipe, temos que definitivamente resolver o problema do fundo. E o problema do fundo é responsabilizar pessoas. Nós não podemos continuar a ter na EMAI trabalhadores ao serviço dos partidos. Nós sabemos que a EMAI, cerca de 80% dos funcionários da EMAI foram colocados lá pelos partidos políticos. Até hoje, se amanhã houvesse eleições e ganhasse um novo partido, se fosse lá hoje saber quais são os funcionários da EMAI, na semana seguinte teríamos mais 15, 20 ou 30 que este partido de eleições iriam incluir dentro da EMAI, independentemente dos custos. E isto é que é mau, meus senhores. Então eu julgo que o comportamento do sindicato foi mau. É mau nós sentirmos que, depois do presidente do sindicato ter falado, aparecem outros elementos a dizer que não, que nada disso foi combinado. Isso desacredita a instituição e, como disse o primeiro-ministro na altura, ou seja, o sindicato devia ir buscar todas as respostas, primeiramente, junto à sua instituição, junto aos seus responsáveis, porque eles são dessa instituição, eles representam essa instituição, eles têm a obrigação de receberem informações. E, meus senhores, o que eu peço é que, de uma vez por todas, possamos acabar com esse mar de coisas mal feitas em São Tomé e Príncipe, com esse interesse político. Porque, assim, Asimiro dos Prazeres, noutros países, também existem simpatizantes ou militantes de outros partidos que estão a trabalhar nas instituições do Estado. Mas a verdade é que as coisas funcionam e quando as pessoas falham, são responsabilizadas. O que acontece em São Tomé e Príncipe é que existe um grupo de instituições que, porque defendem pessoas, porque defendem grupos, nada acontece. Eu pergunto, o que aconteceu até hoje quando se correu com o presidente do Supremo Tribunal de vir uma reunião que era para ser feita e que se trouxe publicamente e criou-se um desbilé, como se diz. Até hoje não temos presidente do Supremo Tribunal, até hoje não se resolveu nada, mas a verdade é que cada um continua a defender os seus interesses, a esquecer de São Tomé e Príncipe. E isto não pode continuar a haver. Os partidos políticos não existem para fazerem o que eles estão a fazer, instrumentalizando a pobreza dos santomenses. Isto é grave e não pode ficar na mente das pessoas que quem tem dinheiro é que manda em São Tomé e Príncipe, quem tem dinheiro é que ganha as eleições, porque os santomenses precisam de 100 dobras para comprar cerveja, 50 dobras para comprar arroz e para aí fora. Não, nós temos a obrigação de ser dignos e os nossos dirigentes têm que fazer tudo para que nós possamos ser dignos. Eu digo, meus senhores, se nós continuarmos assim, não vamos ter gente para ser presidente da República, para ser primeiro-ministro, para ser presidente da Assembleia, para trabalhar nas instituições, porque toda a gente estará no quadro da desconfiança, porque ninguém vai acreditar neles. Assim, nós vamos crescer. Assim, nós vamos dar o salto. Vamos às próximas eleições, vamos eleger quem? Gente que vai fazer exatamente as mesmas coisas que nós estamos a fazer agora. Não pode, meus senhores. E é nesse sentido que eu apelo que o país investiu muito nessas pessoas para que elas possam dar a sua melhor contribuição para o país. E a contribuição que eles têm dado é simplesmente de defesa de interesses. E nenhum quadro santomense está autorizado a dizer que isto é mentira, porque eles não têm feito o seu trabalho. Eu sei que existe sempre alguém que faz diferente, mas
pelo lado das coisas, praticamente nós temos que incluir quase toda a gente no mesmo saco. Agora, o que tem que fazer é sairmos desse saco, meus senhores. Vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos assumir as nossas culpas, vamos reconhecer onde nós falhamos, mas vamos dar o salto, vamos fazer São Tomé e Príncipe de frente, vamos deixar de nos vender por um punhado de dólares, por um punhado de dobras, por um punhado de terrenos. Vamos ser dignos, vamos lutar para que nós possamos conquistar as nossas coisas e ajudar São Tomé e Príncipe a crescer. Eu julgo que nós todos queremos ser melhor, 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 mas não podemos pisar nos outros, não podemos utilizar os outros como nós continuamos a fazer. Como veem, eu estou neste momento aqui sem energia, a tentar fazer o meu melhor. Eu pergunto, eu gostaria de saber assim, não, eu estou a sofrer hoje, mas daqui a 48 horas esse meu nunca mais se porá. Mas infelizmente eu não o posso dizer. Por quê? Porque existe desconfiança. Porque eu hoje sei que nós recebemos 6 geradores, mas dá-me a impressão que poderá haver alguém a tentar danificar esses 6 geradores. E se for danificado, eu sei que não há ninguém a responsabilizar essas pessoas por aquilo que elas fizeram, meus senhores. E temos estado nisto de uma forma consecutiva. Eu pergunto, até quando? Último ponto, meus senhores. O problema da EMAI é um problema de polícia, sabem por quê? Eu não posso comprar 6 grupos de geradores por 2 milhões de euros, quando eu tinha um contrato de Tesla que custou-me 14 milhões e que eu pagava 530 mil euros por mês. Meus senhores, ou o Tribunal de Contas, ou o Supremo, ou o país esclarece isso, ou então nem quem está no poder é digno de estar no poder. Porque nós não podemos viver nessa desconfiança, com o dinheiro do Estado a ser totalmente desbaratado, e onde fica a impressão que o que parece haver nesse momento é que não se resolve o problema de energia para não se esclarecer outros problemas. Não. Temos que ser responsáveis, meus senhores. Vamos esclarecer. Não é para prejudicar ninguém, mas para que todos possamos saber quem é o Liberato Muniz, quem é o Arsemiro, quem é o Jai, quem é o Kedi, quem são essas pessoas. Porque o que nós vemos é o quê, meus senhores? Que o Liberato Muniz hoje é primeiro-ministro, passa daqui mais 3 anos e já esqueceu tudo, ele pode ser novamente primeiro-ministro quando ele não faz nada. Por quê? Porque ele não é responsabilizado. Meus senhores, é aí que nós temos que pôr ponto final a isto, e o exemplo da EMAI se repete noutras instituições, e é preciso que a gente ponha definitivamente termo nisso, e é preciso que os partidos políticos ganhem a consciência que eles são o pilar da democracia, o pilar do Estado de Direito, têm que fazer o seu trabalho e não instrumentalizar o país. Chegamos ao momento das considerações finais, nesse caso as notas finais. Convido a cada interveniente a 3 minutos das suas considerações finais. Primeiramente, Kedi Santos. Pronto, eu antes de mais queria agradecer a oportunidade, mas eu queria só centrar em 2 ou 3 coisinhas. Eu acho que o sindicato, para além de reivindicar os direitos, reivindicar as questões relativamente à questão da EMAI, também tem o papel de exigir à EMAI, ao governo e ao Estado melhores mecanismos energéticos para o país. Eu acho que é fundamental que eles também façam esse exercício. E por outro lado, não descurando o que foi dito pelo Liberato da questão do Tribunal de Contas, do Departamento Criminal do país, averiguar as diferentes formas de contrato que existem, lesivos para o Estado. Eu acho que até as estruturas também internacionais que financiam estes tipos de projetos energéticos em São Tomé deviam ser mais exigentes na forma como fazem, porque o que nós deparamos é com rios de dinheiro, de milhões, e às vezes as coisas não surtem efeito significativo para o país. Por outro lado, também a outra consideração que eu queria fazer é: eu acho que ao fim de 50 anos de independência era fundamental fazer-se um fórum geracional com vários elementos que fizeram parte desde o movimento de libertação do país até as novas gerações vindouras do país, um fórum aberto onde se discutisse o desenvolvimento do país, o que eles pensaram na altura da independência e o que nós estamos agora e que se projeta para o futuro, não é? Eu acho que o Estado, as diferentes entidades que convergem no país deviam centrar neste aspecto, criar-se um fórum aberto com a diáspora,
com as diferentes estruturas que funcionam no país, com a Unicef, o Banco Mundial, com diferentes estruturas, para se discutir que São Tomé que se quer, que São Tomé se projeta, que São Tomé que se pensava há 50 anos atrás, porque eu acho que falta essa discussão intergeracional para que também haja um aprendizado para as novas gerações do que é fazer política, do que é ser patriótico, do que é ser representante do Estado em determinados pontos. E eu acho que existe aqui uma falência muito grande de liderança, de posicionamento dos nossos líderes. Não é? Nós falamos muito do rei Amador enquanto rei, mas falamos muito na questão da mitologia, não é? Então nós em São Tomé parece que ainda estamos à espera de um rei Amador que consentaneamente chega e a coisa não anda, não é? Então é preciso nós discutirmos esta questão da liderança, do que é ser um chefe, do que é ser um bom líder, do que é ser alguém que faz o país andar, de que é que gera realmente a mudança que o país precisa, que essa mudança ela não é só uma mudança efêmera ou que está centrada em questões economicamente visíveis, não é? E que às vezes a maior mudança ela não está no dinheiro, não está na pessoa que tem maior poder econômico, material, não é? Então nós temos que discutir isso e acho que falta-nos esse fórum. Não se fez. Não se fez uma ronda de discussão, começa desde as escolas, com os nossos jovens, nos diferentes liceus e secundários que nós temos no país, discutir. E acho que também é fundamental nós levamos a nossa Constituição para as escolas, para os nossos jovens, para conhecerem os que são os meandros dos nossos decisores políticos, no que é que eles se baseiam para discutir o problema da nação. Eu acho que passa por aí. E outra questão fundamental, é importante que o Estado exija com que a EMAI informe melhor o povo, a nação, do seu mecanismo de funcionamento. Eu tive dificuldade porque o relatório de contas da EMAI, não sei como é que é lançado, o último que nós discutimos aqui noutra minha aparição aqui no programa foi o relatório de contas de 2023 e nós já estamos em 2026. Então é fundamental haver mais informação em loco. Hoje existe tantos mecanismos que ajudam a implementar e acompanhar essas funcionalidades, não é? Então isso de clarificar as pessoas e de informar até quando, acho que é perentória a questão da data do funcionamento efetivo dos geradores na rede, que capacidade é que vão gerar para as pessoas, que zonas serão mais privilegiadas, outras menos. São coisas que são primordiais isso. E por isso eu acho que, face também a tudo que nós discutimos aqui hoje, fica claro de que a questão da energia ela tem um poder muito grande até na discussão dos problemas do país, porque nós vimos que no Parlamento, onde se devia discutir por todos os partidos uma estratégia de resolução do problema básico do país, estamos a discutir uma moção que é de um conflito entre partido A e B, mas que afinal são os dos mesmos. Então eu acho que aqui demonstra claro que esses políticos, eles vivem num planeta à parte, eles vivem num mundo à parte, eles não estão em São Tomé, porque eu acho que eles também ficam sem luz, porque o Liberato, que é um exímio comentador e até também pessoas centradas já com a questão, também sofre de um problema que transversal a todos. Então nós estamos aqui a discutir coisas que não fazem sentido e realmente eu acho que até é surreal às vezes comentar certas coisas, mas de qualquer forma nós precisamos de pessoas sérias, precisamos de pessoas com competências, precisamos de pessoas que tenham capacidade de perceber que mais vale perder hoje. Um pouco mais, vou concluir, desculpa. Eu acho que precisamos de pessoas que tenham capacidade de. Eu prefiro andar de cabeça erguida do que viver com muito, mas afinal ser uma pessoa que depois não tenho o aval de todos, não é? Isso é grave, certo? E fecho por aí, sim. Obrigado, Kidi Santos, pelas contribuições que tem nos dado aqui neste espaço resenha da semana, durante as suas intervenções. Arzemiro dos Prazeres, cá convido para 3 minutos das suas considerações finais deste espaço programa. A primeira consideração é para avisar o Liberato, cuidado quando ele fala dos problemas da Tesla, de diferença do negócio da Tesla com a compra agora, que alguns internautas aí, Nelson Chances e Adi, que vão te colocar já como alguém que defende o governo. Aqui a gente não pode ser... Aqui, infelizmente, a gente não pode dizer as coisas que são corretas. Somos logo etiquetados. E vou ser etiquetado agora de novo, porque infelizmente vou falar de 2 coisas, não faço parte desse governo, mas que realmente foram feitas e é que ser enaltecido.
um cidadão nosso, bastante comprometido com as coisas do país, o Genito Pereira. Genito Pereira, o irmão do Alcides Montoya, é um cidadão santomense muito comprometido com o desenvolvimento do país. Ele fez-me saber de 2 aspectos que aconteceram essa semana e feitos por esse governo. Uma delas está parado há 20 anos e o facto de estar parado há 20 anos não se tirou proveito, a maioria dos santomenses não tirou proveito disso, que foi, essa semana, foi aprovada uma convenção sobre segurança social entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e Portugal. Há 20 anos, pasme-se, que esse documento está cá e que ninguém conseguiu transformar isso num decreto para que isso entrasse em vigor. Quer dizer que há 20 anos, muitos de nós que descontaram, não é o meu caso, mas houve muitos compatriotas que descontaram lá em Portugal e que descontaram em São Tomé, podiam estar a ser beneficiados agora com melhores rendimentos da Segurança Social em Portugal. Vice-versa, portugueses aqui é a mesma coisa. Eu conheço, por exemplo, Jorge Coimbra, etc., que também vive agora com uma miséria, quando se esse tratado já tivesse aprovado há bastante tempo, há 20 anos que se espera por ele, estaria a contribuir para o desenvolvimento e a vida bem mais digna de muitos reformados que vivem hoje em Portugal. Muitos dos nossos conterrâneos que estão a fazer diálise, que não têm proteção social, estariam enquadrados agora nesse programa que agora foi aprovado por esse governo, e mais tarde é melhor que seja, como se diz, melhor agora do que nunca. Pelo menos foi um ato, digamos, benévolo e que tinha que ser aqui referenciado. Outra coisa que também o Genito chamou a atenção é o facto de uma coisa bastante importante para o tecido empresarial santomense. Desde 2017 que nós tínhamos estávamos impedidos de fazer a exportação, os nossos operadores fazer exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Vocês lembram-se do falecido Dória? Produzia muitas flores, e essas flores, porque nós aqui em São Tomé temos um mercado muito pequeno para consumir o que ele fazia, ele produzia com qualidade e exportava grande parte para a Europa. No determinado momento parou. Por quê? Porque nós não tínhamos condições técnicas no nosso aeroporto para poder fazer esse tipo de exportação. E isso está desde 2017. Entraram no governo de 2018, por aí, 2020, o ADI entrou, veio, e este governo agora, há 3 meses, é que foi recuperar, saber o que é que estava a impedir a exportação. E em 3 meses conseguiu resolver pelo menos a parte inicial, de tal forma que já está desbloqueada essa situação. O nosso empresariado, o tecido empresarial santomense, já pode esperar que tem mais uma plataforma para escoar os seus produtos para mercados que realmente podem consumir os seus produtos. E já em continuidade, eu soube agora que amanhã vai ser lançada a primeira pedra para criar-se um departamento no aeroporto só para cargas de exportação. Que não haja mistura entre a carga que vai ser exportada comercialmente e a carga dos passageiros. Isso era uma coisa que impedia que legalmente os nossos empresários pudessem conquistar o mercado estrangeiro. É de tirar o chapéu, umas palmas para esse governo. E muito obrigado. Um agradecimento particular por ter estado hoje em companhia do Kedi Santos. Não sabia, não o conhecia, mas apreciei bastante a sua companhia. Um abraço, meu irmão. Obrigado, Azimir dos Prazeres, pela contribuição que tem dado durante este programa. Liberato Muniz, também convido a dar as suas notas finais neste programa. Bom, 2 pontos que eu julgo serem importantes. É que estão a fazer praticamente o acabamento da marginal, com a colocação do último piso. Eu espero que a fiscalização da obra esteja atento àquilo que o primeiro-ministro falou na sua última intervenção, em relação às várias falhas que têm havido em termos de acabamento e também em relação às 2 rotundas. Eu espero que não se concluam as obras com esses erros graves, para se depois, amanhã, vermos gritar e chorar sobre o leite derramado porque não se fez bem. Eu julgo que agora temos essa oportunidade, a equipa de fiscalização existe para trabalhar, para fazer o seu trabalho e para trabalhar em nome e em prol de São Tomé e Príncipe. Eu espero que se consigam resolver estes problemas e não se conclua a obra sem que estes problemas estejam resolvidos. Isso é um ponto.
O segundo ponto é para o Estado da Nação. A forma como eu julgo que o país está neste momento, como nós temos uma grande divisão neste país, e uma divisão não salutar para o país, mas uma divisão que resolve o problema de pessoas, de grupos, e que mancha e mata cada vez mais São Tomé e Príncipe. Nesse sentido, eu quero apelar ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia, aos deputados, aos ministros, a todos os santomenses, que sejam capazes de reconhecer os seus erros. Sejam capazes de dizer, não, eu falhei. Se vai dizer, não, neste momento nós estamos errados. Que aceitamos ser responsabilizados, mas que não aceitamos que no futuro isso volte a acontecer. Eu julgo que se nós tivermos essa consciência, se as pessoas que ocupam os altos cargos tiverem essa consciência, nós vamos conseguir dar o salto. E eu espero ver nas próximas plenárias da Assembleia ações que dignifiquem o homem santomense, que dignifiquem a mulher santomense, que dignifiquem o Estado de Direito democrático e que nos faça sentir que nós somos gente humildes, mas com responsabilidades e que competentemente podemos resolver os nossos problemas. Vejam só, meus senhores, eu julgo que nos últimos 30 anos não se pode falar de competência em São Tomé e Príncipe, porque gente muito competente não tem posto a sua competência e a sua sapiência em prol de São Tomé e Príncipe, mas sim em prol da resolução dos seus próprios problemas, manchando o bom nome das nossas instituições. Ao ADI particularmente, eu quero dizer o seguinte, meus senhores, o que está a acontecer agora no ADI, na divisão do ADI, onde se dá a entender que o que existe é uma luta de grupos, porque não se admite o contraditório, é muito mal. Não vejam isso como sendo só do ADI, mas vejam isso também em outros partidos. E pensem, meus senhores, isto é errado. Ou seja, existem então nesses partidos para resolver o problema de São Tomé e Príncipe, para promover o contraditório, promover a democracia, promover o desenvolvimento e não para promover a desordem, a desorganização, a indisciplina, a falta de respeito que nós temos visto em São Tomé e Príncipe. Como dizia uma pessoa santomense no seu escrito, as palaiês têm direito de também serem deputadas. Os pintores também têm direito. Os engenheiros, os arquitetos, qualquer santomense pode ocupar cargos de direção em São Tomé e Príncipe, desde que ele demonstre competência para tal. Mas, meus senhores, é preciso saber estar, é preciso valorizar a instituição, é preciso nós nos respeitarmos a nós próprios e não podemos admitir falta de respeito, seja lá quem for, quer seja palaiê, pintor, arquiteto, engenheiro, doutores e por aí fora. Nós não podemos admitir porque há limites para tudo, meus senhores. Obrigado, boa noite e que Deus nos proteja a todos. A melhor viagem é aquela que se partilha. Viajar sabe melhor quando é a dois. De 2 a 15 de fevereiro, aproveita a oferta do Fly Gabon e compre 2 bilhetes, recebendo 50% de desconto no segundo. Período de viagem é de 12 a 28 de fevereiro de 2026. Válido para todos os nossos destinos. Promoção válida para viagens de ida e volta para 2 pessoas. Planeie aquela escapadinha especial, surpreenda alguém ou viaje com quem faz parte da sua história. Porque boas memórias não se fazem sozinhas, fazem-se juntos. Mais informações nas nossas agências ou no nosso site flygabon.online ou através da linha telefónica mais 239 995 4450. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.